Então, beleza, comecei a gravar aqui. Esse vai ser o nosso mini curso sobre leis de Newton, tá? E aí eu preparei também umas notinhas de aula que, se vocês quiserem, eu posso estar compartilhando com vocês também, tá? Então, como eu mencionei, por que eu quis ministrar um mini curso sobre um tema tão fundamental? Porque eu acho que vale a pena fazer uma revisão descritiva deste tema que é tão fundamental dentro da mecânica clássica. Em especial, é importante que a gente estude a mecânica newtoniana. E por que fazer isso? Obviamente devido à necessidade de alguns alunos no que se refere ao seu TCC, né, ao bom andamento do seu TCC, bem como também fornecer uma formação geral em conceitos fundamentais que os senhores, enquanto licenciandos e futuramente licenciados em física, terão que lidar com esse tipo de conteúdo o tempo inteiro, em ambiente formal e informal de ensino. Beleza? Alguma pergunta até aí? Tudo bem? Tudo tranquilo, professor, né? Ótimo. Então, eu quero começar. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Os senhores estão vendo a tela aí? Sim, professor, para mim está aparecendo, perfeito. Ah, ótimo, maravilha, tudo bem. Então, esse vai ser o nosso mini curso, tá? E o nosso mini curso, ele vai tratar sobre as leis de Newton. Então, o que a gente vai estudar aqui são as leis de Newton. Perfeito? Dentro dessa perspectiva, eu queria fazer algumas perguntinhas para vocês. A primeira perguntinha, ela é bem simples. E aí, claro que eu quero que vocês me respondam. E ela seria: o que é dinâmica? O que é dinâmica, pessoal? Não precisa brigar, um de cada vez. Quando eu pergunto o que é dinâmica, eu meio que pergunto enquanto área da física. O que vocês acham que é dinâmica? E aí? Primeiro, a gente pode dizer que é uma área da mecânica, né? Então, é uma área da mecânica. Só que é uma área da mecânica responsável pelo estudo das causas dos movimentos, tá? As ações que mudam o estado de movimento de um sistema físico, tá? Então, que estuda os entes modificadores do que eu chamo de estados de movimento. E o que é esse estado de movimento, galera? Vocês vão entender. O que eu chamo de estado de movimento aqui, na verdade, são dois possíveis estados que são modificados
a partir dessa ação, tá? Os estados são repouso, e movimento retilíneo e uniforme. Isso é o que eu chamo de estado de movimento. Que na verdade, isso aqui a gente poderia falar de estados de equilíbrio, na verdade. Por quê? Porque a gente sabe que existem dois tipos de equilíbrio: o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. O equilíbrio estático é quando o corpo está em repouso. Então isso aqui é o equilíbrio estático. Já o equilíbrio dinâmico é quando o corpo se move com velocidade vetorial constante, ou seja, ele se move em um movimento retilíneo e uniforme. Tudo bem? Galera, qualquer dúvida, por favor, só levantar a mão, tá? Ou abrir o áudio, já pode perguntar e tal. Se puder, levanta a mão e aí eu já tiro a dúvida de vocês. Pode ser? Se quiserem compartilhar o link da reunião aí com quem vocês quiserem, pode compartilhar também, que eu vou estar aceitando as pessoas, tá bom? Beleza. Então, é a área da mecânica que se responsabiliza por estudar a ação que retira o sistema físico do seu estado de equilíbrio. E essa ação aqui, o Newton ele chamou de força. Ok? E é isso que a gente vai estudar agora aqui na nossa aulinha. Aí, isso me leva à pergunta número 2. Mas essa mecânica... Cala a boca, Tente. Ei! Só um minuto, pessoal. Thaísa, pega a tua cachorra aqui e bota no carro, por favor. Só um minuto, queridos. Só um minuto que deu bronca aqui. Já. Pode trancar ela no lugar mais escuro que tiver, que ela merece. Ela atrapalhou aqui meu raciocínio. Não, pô, ela vai ficar no quarto da gente, tá ligado? Chama a polícia, que ela tá mandando ladrão. Ladrão? Ela tá vendo outros cachorros na rua. Eu nunca vi um negócio desse, não pode ver um bicho. Então aqui vem a minha pergunta. A mecânica newtoniana, ela é aplicável a toda a situação física? E aí? Quem me responde essa? E aí? A mecânica clássica de Newton pode ser aplicada para qualquer situação?
Diga, pode falar. Quem foi que levantou a mão aí que eu não vi? Tenha medo não, viu? Quem sabe me responder essa? Vê, a mecânica de Newton, ela descreve o movimento de muitos sistemas, sabe? Vários sistemas físicos. Ela consegue descrever, de fato. No entanto, ela não é aplicável a qualquer situação, tá? Por exemplo, se você tiver um sistema que se move com uma velocidade muito próxima da velocidade da luz, a mecânica clássica newtoniana já não é mais aplicada. Você precisa das teorias da relatividade do Albert Einstein. De maneira similar, se você tem corpos cujas dimensões são muito pequenas, próximos à escala atômica, a mecânica clássica newtoniana também não é aplicável mais. Você precisa dos adventos da mecânica quântica. Então a resposta para essa pergunta aqui é um sonoro não. Não. Então por que a gente estuda um negócio que não é aplicado para tudo? Porque é aplicado para um monte de situação palpável. Funciona bem. Inclusive pode ser considerado como um caso particular, tá? De teorias mais gerais para estas situações palpáveis. Por exemplo, você pega a teoria da relatividade do Einstein para sistemas cuja velocidade é muito menor do que a velocidade da luz. Essa teoria é levada na mecânica newtoniana. Entende? Tudo bem? Então, por isso que apesar de não ser aplicável a todos os sistemas e todas as situações, é tão importante que nós conheçamos a física desenvolvida pelo Isaac Newton para descrever os movimentos dos corpos, em especial dos corpos celestes. E essa física, ela se baseia em 3 axiomas, né? Que são as 3 leis de Newton, da mecânica clássica. E a primeira delas, qual é a primeira lei de Newton? É a lei da inércia. Então a gente vai começar fazendo uma discussão sobre a lei da inércia. Beleza? Essa ideia de estudar movimento dos corpos, repouso, não é nova. É um questionamento da humanidade desde muitos anos antes de Cristo. Em especial, Aristóteles era um dos caras que se debruçava sobre essas questões. E as ideias aristotélicas eram bem interessantes, porque, de acordo com Aristóteles, tanto para um corpo ser colocado em movimento, bem como também para manter um corpo em movimento, seria necessário a ação de um agente externo, ou seja, seria necessária a ação de uma força. Então, quando tu pega, por exemplo, o Aristóteles, para Aristóteles, eu teria que colocar ou manter um corpo em movimento exige a ação de uma força. Beleza. Só que isso parece ser muito intuitivo, porque se eu tenho uma moeda em cima da mesa e eu quero que essa moeda se mova sobre a mesa,
eu preciso de fato empurrá-la com o dedo constantemente, não é? Para que ela possa se mover sobre a mesa. Então, parece ser muito intuitivo isso. No entanto, eu queria que a gente pensasse um pouco mais. Hoje a gente sabe que essas ideias elas não estão corretas. Porque considere o caso, por exemplo, de um movimento de um projétil, ou o lançamento de uma esfera de uma altura, ou até mesmo quando você chuta uma bola no futebol, e ela tem um movimento oblíquo lá, né? De acordo com Aristóteles, seria necessário forças atuando sobre a bola em todo momento para que ela se mantivesse nesse movimento parabólico. Hoje a gente sabe que quando um projétil é lançado, né, tendo um movimento oblíquo, ou seja, quando você tem um jogador de futebol, deixa eu fazer isso aqui direito, né? Você tem um jogador de futebol e ele pega e chuta uma bola, a partir de um impulso inicial essa bola tem uma velocidade, não é? E ela passa a se mover obliquamente. Só que esse movimento aqui, ele ocorre sob a ação exclusiva da aceleração da gravidade. Se nós desconsiderarmos a resistência do ar, não há nenhuma outra força além da força peso agindo sobre o projétil. Para Aristóteles, isso não seria verdade, porque o movimento horizontal ele só poderia ser mantido, que é esse movimento aqui, que a gente sabe que é um movimento com velocidade constante, ele só seria mantido se alguma força estivesse empurrando essa bola para a direita. Então, para resolver esse problema, ele dizia que o ar que passava pela bola exercia forças sobre a bola, impulsionando-a, que é uma ideia claramente errada. Hoje a gente sabe que esses argumentos, de fato, não correspondem à realidade. Não é isso, pessoal? Isso... Exatamente. Isso, bonitões. Isso me leva a um segundo questionamento para vocês, tá? E esse questionamento vai adiantar um pouquinho, tá? Eu vou me adiantar um pouco. O questionamento é o seguinte. E aí eu quero que vocês respondam. O que é equilíbrio? O que é equilíbrio? Vou melhorar ainda mais. Quando um sistema, ou melhor, vou melhorar mais um pouco. Qual a condição, qual ou quais as condições para um corpo estar em equilíbrio? E aí, quando é que um sistema está em equilíbrio? Quem saberia me dizer? Bora, vocês são físicos. Professor, tem dois tipos de equilíbrio, né, professor? O equilíbrio térmico e o equilíbrio estático. Aqui eu estou falando de equilíbrio mecânico, né? E aí, de fato, tem dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio dinâmico e o equilíbrio estático. Isso. E qual é a condição para que um corpo esteja em equilíbrio dinâmico ou em equilíbrio estático? Professor, repouso ou movimento? Oi?
Enfim, quem falou alguma coisa eu não entendi. Professor, no caso, seria relacionado às forças estarem em equilíbrio? Isso, tem a ver com força. As forças, o que você chama de estar em equilíbrio, na verdade a gente diz que a soma das forças que atuam sobre o sistema em questão precisam ser nulas. Bem como também a soma dos torques. Então, a condição para que um corpo esteja em equilíbrio é por aí mesmo. É a soma de todas as suas forças serem zero. E para um equilíbrio rotacional, que a gente não vai discutir aqui, é a soma de todos os torques também serem zero. Só que aí isso me leva a outra pergunta. Essa condição aqui, ela ocorre tanto quando um corpo está em repouso, quanto um corpo está em movimento uniforme. Verdadeiro ou falso? Durante essa aula, o objetivo é que vocês consigam responder essas perguntas após essa aula de hoje, tá? Para Aristóteles, isso aqui só seria possível, óbvio que ele não sabia essas contas, né, essas fórmulas, mas o equilíbrio só seria possível se o corpo estivesse parado, ou seja, a velocidade precisaria ser zero. Hoje nós sabemos que a velocidade precisa ser constante e não necessariamente zero. Por quê? Porque as forças são o agente externo que modifica o estado de equilíbrio, ou seja, muda a velocidade de um sistema físico. Tudo bem? Então, as ideias de Aristóteles, elas foram o ponto inicial para o desenvolvimento do que a gente chama de lei da inércia, mas elas tinham erros, porque, de acordo com ele, o equilíbrio ele só seria possível se um corpo tivesse em repouso. Tanto para um corpo estar em movimento acelerado quanto em movimento com velocidade constante, de acordo com Aristóteles, seria necessária a ação de forças. E hoje, nós já desconstruímos essa ideia. E o início da desconstrução dessa ideia veio a partir de Galileu Galilei. Ele foi o primeiro cara a enunciar a primeira lei de Newton, a lei da inércia. E ele fez isso em uma publicação chamada Diálogos de Simplício e Salviati. Eu não lembro se esse é o nome mesmo da publicação, mas foi nestes diálogos onde ele fez a desconstrução dessa ideia. E aí eu queria propor para vocês um experimento mental. Vamos fazer comigo um experimento mental. Então, suponha que eu tenha um plano inclinado, tá? Esse plano inclinado ele é perfeitamente liso. Tudo bem? E aí eu quero soltar de uma dada altura desse plano inclinado uma esferinha. Suponha que essa superfície ela é perfeitamente lisa, tá? E polida, e que a resistência do ar pode ser desprezada. Quando eu soltar essa esferinha, o que vai acontecer com ela? Ela vai entrar em movimento, professor. Ela vai entrar em movimento. Perfeito. Ou seja, ela vai passar a se mover na direção do meu plano inclinado, não é? Esse movimento ele vai ser com velocidade constante, acelerado. Como é que vai ser isso? A velocidade aumenta, diminui. Como é que é esse negócio? Vai aumentar a aceleração, professor, acredito. Vai aumentar a velocidade, tá? Então esse a velocidade. é um exemplo. Velocidade. Troquei a palavra. Isso.
Então tu tem um movimento acelerado, tá? E espontâneo, não é? E se ao invés de de soltar a minha esfera dessa altura, se eu quero, na verdade, fazê-la subir o plano inclinado, soltá-la, obviamente, não vai ser o suficiente, não é? Porque se eu soltar ela, ela vai descer. Então, para fazer ela se mover para cima, eu preciso de um agente que empurre-a para cima, não é isso? Então, naturalmente, eu vou precisar da ação de um agente externo aqui, que vai estar empurrando a danada para cima. Concordam comigo? E aí eu dou um peteleco nessa bola e o que é que vai acontecer com ela? A velocidade dela vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir, professor. Isso, então eu vou ter um movimento desacelerado até que ela vai parar depois e vai começar a descer, e aí se repete o caso de cima. Obviamente que o quão rápido a bolinha vai descer e o quão alto ela vai subir depende da inclinação do meu plano. Concordam comigo? Agora, suponha que ao invés de um plano inclinado, eu tenha uma superfície lisa e perfeitamente horizontal. E lembre-se que eu mencionei que não há atrito, muito menos resistência do ar, tudo bem? E aí eu tenho a minha bolinha parada aqui e eu pego e dou um peteleco na bolinha. E aí eu solto ela. Eu só dei um peteleco e deixei ela se mover. Claramente, ela vai se mover na direção do peteleco, né? Ou seja, ela vai ter um movimento para cá. Mas que tipo de movimento vai ser esse? Essa é a pergunta. Qual vai ser o tipo de movimento da danada agora? Eu só dei um peteleco e deixei ela andar. Soltei ela. E aí? MR1, professor. Isso. Enquanto eu não der o peteleco, ela vai ficar parada. Mas se eu der um impulso inicial, ela passa a se mover na direção e no sentido do meu impulso. E como não tem nada para frear ela aqui e eu não continuo empurrando ela, eu só empurrei ela no início, o que vai acontecer é que a danada vai se mover ao longo dessa reta horizontal, sempre com a mesma velocidade. Ou seja, eu estarei em um tipo de movimento retilíneo e uniforme. A velocidade da danada vai ser constante. Beleza? E aí Beleza, a pergunta: por quanto tempo ela iria se mover nessa plataforma horizontal aqui? Será que ela ia parar em algum momento? Se não tiver nada na frente dela, ela não vai parar nunca. Entende o que eu quero dizer? Não tem resistência do ar, não tem atrito e não tem nada para impedi-la de se mover, então ela vai seguir no mesmo movimento. Entende? Ou seja, em todo caso, qual é a conclusão disso aí? Um corpo parado vai permanecer parado e um corpo em movimento retilíneo uniforme permanecerá nesse tipo de movimento desde que não apareça nada que perturbe essa sua condição.
E isso foi uma forma de enunciar a primeira lei de Newton. Então, basicamente, a esfera permanecerá em repouso ou em um movimento retilíneo e uniforme, a menos que surja um agente externo que perturbe esse estado do sistema. Então a gente acabou aqui de definir o que seriam os estados de equilíbrio. E a gente acabou de enunciar de uma maneira simples, usando um experimento mental, a primeira lei de Newton. Ok? Ok, professor? Alguém tem alguma dúvida? Posso seguir? Tá fixe, professor. Tá fluindo, tá fluindo. Tá fácil? Então, quando Newton ele enunciou a primeira lei de Newton, obviamente, ou seja, a lei da inércia, ele se baseou nessas ideias para a sua descrição. E o que diz a primeira lei de Newton? Podemos descrevê-la da seguinte maneira. Em seu livro, Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, publicado em 1687, ela está enunciada de maneira similar a isso aqui, ó. Todo corpo persiste em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme ok? A menos que seja compelido a modificar esse estado pela ação de uma força impressa sobre ele, tá? Só que eu geralmente gosto de, quando eu vou dar aula lá no ensino médio, eu gosto de colocar assim, ó. O começo eu boto igualzinho. Todo corpo permanece em repouso ou movimento retilíneo uniforme, desde que a soma
todas as forças sobre ele sejam nulas. Ok? Consegue entender a diferença? Tudo bem? E obviamente que tudo que a gente está dizendo aqui, a gente está considerando que tudo está sendo medido em relação a referenciais inerciais, tá? Tudo bem? Ou seja, referenciais que estão em equilíbrio. Ok? Tudo bem? Alguma pergunta até aí? Posso seguir, pessoal? Pode ou não pode? Podemos sim, professor, por mim. Top. Eu tô vendo aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 abençoados. Grande seu Eduardo, boa tarde pro senhor. Nem vi o senhor entrar. Massa demais ter o senhor aqui, viu? Quando eu terminar de dar a aula, eu queria discutir com vocês como vai ser a presença para o minicurso, tá? Bem como o dia da próxima aula, que inicialmente está agendado para amanhã, só que eu me esqueci de uma questão fundamental, que na turma tem alunos que são sabatistas, né? Eu não deveria nem ter marcado para hoje, tendo em vista essa peculiaridade. Desde já eu quero pedir perdão a vocês aí por esse pequeno erro da minha parte, tá? Tudo bem? Mas eu peço paciência que ao terminar a gente dá uma breve discutida nesses temas, pode ser? Não esqueça, qualquer dúvida, qualquer consideração, você pode estar ou falando aqui nos comentários ou me interrompendo. Vamos fazer assim, se você tiver dúvida, você abre seu áudio e me interrompe a qualquer momento, tá? Tudo bem? Porque eu não estou vendo o chat, tá? Perfeito. Então agora a gente vai discutir a danada da segunda lei, pessoal. Então vamos começar a nossa discussão da segunda lei. E aí, ela é o que a gente chama de princípio fundamental da dinâmica. Beleza? Beleza. E aí eu queria começar mostrando para vocês uma coisa aqui. Vamos lá. Cadê? Está na página 100. Página 100. Eu quero que vocês observem bem essa descriçãozinha aqui. Ela basicamente mostra qual é a ação da força sobre uma partícula, sobre um sistema, tá? O fato de morar aqui no centro de Belém tem dessas coisas. Vez ou outra vai passar uma ambulância, tá? Então, o que acontece? Até 10 segundos será aplicado sobre esse sistema uma força constante, tá? E aí a gente vai dar uma analisada no movimento desse sistema. A força, ela vai ser representada pela setinha azul,
enquanto que a velocidade da partícula será representada pela setinha vermelha. Ambos são vetores, tá? Então bora lá. Observe. À medida que o tempo passa, a velocidade aumenta, só que quando a força deixa de atuar, a velocidade se torna constante. Supondo que, obviamente, há apenas essa força agindo sobre o sistema. Então, a força, ela tem como principal efeito a mudança na velocidade de um sistema físico. Ok? Então, ela retira o sistema físico do seu estado de equilíbrio. Tudo bem? Então, qual é a influência da força sobre a velocidade de um sistema? Ela modifica a velocidade de um sistema físico. Ok? Toda vez que você tem forças não nulas sendo aplicadas sobre um sistema, por exemplo, você tem um bloquinho e uma força F está sendo aplicada sobre ele. Qual é o efeito sobre o bloquinho? Você vai ter uma mudança de velocidade diferente de zero. Ou seja, a força ela vai produzir nesse sistema uma aceleração. Aqui eu estou chovendo no molhado, porque naturalmente vocês sabem disso. Só que os efeitos de uma força aplicada sobre o sistema físico vai depender de fatores inerentes ao sistema em questão. E para mostrar isso a vocês, eu queria mostrar esse videozinho aqui que a gente consegue pegar no Halliday, tá? Tem na plataforma do Halliday esse videozinho. E observem esse videozinho, que legal. Using a hammer, a sponge, a wood block, and a lead brick. Let's illustrate one of Newton's laws as I hit each one of these objects with the hammer with the same force. Então, perfeito. As we can see, as we apply the same force to each object, the less massive object Ai, meu Deus. Pronto, flew agora. farthest, not nearly as far, and hardly moved at all. Então, se você perceber, obviamente o efeito de uma força sobre o sistema físico vai depender da massa desse sistema, ok? Quanto maior a massa, para uma força de mesma intensidade, menor vai ser o efeito. E qual seria o efeito? A mudança de velocidade. Então, se você tem 3 corpos então eu quero que você considere 3 corpos de massas diferentes. Então, naturalmente, eu posso dizer, por exemplo, que a massa do terceiro é maior que a massa do segundo e é maior que a massa do primeiro. E aí eu aplico a mesma força, tá? Eu aplico forças idênticas em cada um. Ou seja, se eu tenho aqui 3 corpos
1, 2 e 3, eu vou aplicar a mesma força F aos 3. Naturalmente, nós sabemos que força é uma grandeza vetorial, né? Então eu preciso estabelecer seu módulo, sua direção e seu sentido. Qual é o efeito? O efeito é o seguinte: a variação de velocidade do primeiro vai ser maior que a variação de velocidade do segundo e, consequentemente, vai ser maior que a variação de velocidade do terceiro. Concordam comigo? Se eu divido pelo tempo, eu posso naturalmente dizer que a aceleração do terceiro é menor que a aceleração do segundo e é menor que a aceleração do primeiro. Só que a força, ela é igual. Não é isso? A força, ela é a mesma para os três, mas os efeitos da força são diferentes. Quanto menor a massa, maior será a aceleração produzida. Então, naturalmente, deve existir uma relação entre força e aceleração. A razão entre força e aceleração. E isso deve ser proporcional de alguma forma à inércia do sistema. E o que a gente obtém, basicamente, é que essa força aqui, ela vai ser o quê? O M1A1, o M2A2 e o M3A3. Só que isso aqui ainda não está completo. Mas, de modo geral, eu posso dizer que uma força aplicada, se só uma força é aplicada a um sistema e essa força muda a sua velocidade, então essa força será o produto da sua massa com a aceleração. Mas o que acontece se eu tiver mais de uma força aplicada ao sistema físico? Aí as coisas já mudam, não é? Porque aí eu tenho que falar de força resultante. E o que é a força resultante? Quem é que pode me dizer? Seria a somatória de todas as forças? É a soma vetorial de todas as forças aplicadas sobre o sistema físico. Muito bem. Então, se eu só tenho uma força, de fato, essa força vai produzir uma mudança de velocidade. Mas se eu tiver mais de uma força, aí eu tenho que considerar todas elas. Aí eu defino a força resultante, que é o quê? A soma vetorial de todas as forças que atuam sobre o sistema. Ou, se você preferir, dado que eu tenho N forças agindo sobre um sistema físico,
Isso aqui é a minha força resultante. Só olhando para a teoria parece muito simples, mas é necessário entender o que quer dizer uma soma vetorial. Então suponha, por exemplo, que sobre uma partícula, que eu vou representar assim, eu tenha 3 forças agindo sobre ela. Uma força direcionada para cá, tá? Outra força direcionada verticalmente para baixo e outra força direcionada para cá. Claramente, a força total sobre esse sistema vai ser a soma dessas 3. Não é isso? Mas como eu posso fazer essa soma? Essa que é a questão. E aí, como é que eu faço isso? Deixa eu só tirar minha perna daqui que já está me matando. Como eu faço essa soma? Em primeiro lugar, eu tenho que somar graficamente esses vetores. E aí a gente pode, por exemplo, usar a regra do polígono. Eu desenho esses vetores de novo. Deixa eu logo usar, deixa eu desenhar direitinho aqui, né? Só que eu desenho de um jeito que o começo do segundo comece no final do primeiro. Tá? E aí o que eu tenho é exatamente isso aqui, ó. Onde esse aqui é o F1, esse aqui é o F2 e esse aqui é o F3. Então quem vai ser a força resultante? Vai ser a setinha que conecta o final do último no começo do primeiro. Vocês já estudaram isso aqui? Vocês chegaram a ver isso aqui quando viram Física 1? Essa aqui é a força resultante. E como é que eu acho o módulo dessa danada? Para achar o módulo, aí você tem que lembrar de outra coisa. Eu vou pegar só o F1 agora, só para dar uma relembrada para vocês. O F1, ele vai ter componentes, não é isso? Ele vai ter uma componente horizontal e uma componente vertical. A componente horizontal é o F1x e a componente vertical é o F1y. Se o ângulo entre o F1 e a horizontal é θ, F1x é F1 cosseno θ e F1y é F1 seno θ. E aí, se eu quiser saber quem é o FR, por exemplo, a força resultante, eu vou descobrir quem é o FRX, que vai ser F1x mais
F2x mais F3x, que são as componentes de cada um. E eu vou descobrir quem é o FRY, que é F1y mais F2y mais F3y. Achei essas componentes, eu consigo achar quem é o FR. Até o seu módulo eu encontro, porque o módulo do FR ao quadrado é o FRX ao quadrado mais o FRY ao quadrado. Então, somar forças não é simplesmente somar números. Essa regrinha de soma aqui é uma soma vetorial. E é isso que a gente precisa se atentar quando vai resolver probleminha de força, quando vai ensinar sobre força. Tem que antes ensinar vetores, tá? Então é necessário saber álgebra vetorial. Tudo bem? Então, por exemplo, eu posso muito bem pegar aqui, ó, e ó, eu tenho aqui duas forças. Uma força vertical de módulo 10 e uma força, peguei a errada, né? Essa aqui, de módulo 10, e eu vou ver se eu pego essa aqui. Eu só consigo mexer uma? Poxa, eu pensei que eu mexia as duas. Só consigo mexer uma. Então vamos lá, eu só vou mexer o F1 então. Quando as forças elas são colineares, ó, quando elas estão ao longo da mesma direção e do mesmo sentido, aí sim, somar os vetores é igual a somar números. Quando elas são contrárias, é só subtrair, como se eu estivesse subtraindo números. Mas em qualquer outro caso, ó, eu estou somando as duas forças, mas está dando um vetor cuja direção e o sentido é completamente diferente. Tá claro isso? Tudo bem? Posso seguir? Tá claro? Perfeito. Tá muito óbvio? Tá muito fácil? Se tiver muito fácil, eu posso pegar mais pesado. Deixa eu só aceitar aqui. Tranquilo. Não tô conseguindo aceitar. Só um minuto. Não existe física clássica, professor. Beleza. Então, eu vou seguir do jeito como tá aqui. Ou seja, a segunda lei de Newton, na verdade... Eita, poxa, perdi minha caneta. Que controla, professor, tá calmo. Se quer pegar pesado, não. Oi? Tudo bem aí? Estão conseguindo ver? Estou dizendo para você tomar uma dose de café, professor. Ah, tá. Eu queria mesmo. Eu tenho que ver se tem ainda. Se a mulher fez uma quantidade suficiente mesmo. Deixa eu só chamar ela aqui. Vocês querem uma pausa, é? Não, por mim tá tranquilo ainda, professor. Tranquilo, né? Os colegas aí. Eu quase... Ah, sim, eu acho que hoje vai ser rápido, sabe? Então, vamos voltar para a segunda lei. Quantos dias, professor, de minicurso? Oi? Vai ser quantos dias de minicurso? Só 2. Beleza. Pode ser? Pode ser. Então, de volta à segunda lei, a gente pode dizer, portanto, que força resultante é igual ao produto da massa com a aceleração. Ou seja, a soma de todas as forças aplicadas a um sistema físico é igual ao produto da massa com a aceleração do respectivo
sistema em questão. Só que isso me leva a uma pergunta. Essa equação aqui, ela funciona para o caso de um foguete? Quem sabe me dizer? Hein? Professor, você pode repetir a pergunta, por favor, professor? Essa equação funciona para o caso do lançamento de um foguete? Professor, acredito que foi com base nessa equação que criaram o foguete, professor. Foi não. Será, professor? É, macho. Vou Então foi botar por uma isso que o observação foguete- aqui, ó. Por isso que o foguete que eu construí não subiu, então, professor. Olha aí, ó. A equação anterior, ou seja, a equação ao lado, é válida apenas para casos onde a massa é constante. Em um foguete a massa não é constante, pessoal. A massa varia. Entende? Professor, isso quer dizer que, por exemplo, no lançamento de um foguete, no início a massa é uma determinada massa. Com o passar de alguns segundos ou algum tempo vai diminuir aquela massa, eu acredito, né? Por isso que não é válida essa equação. Isso, a massa vai mudando, tá? Devido ao sistema de propulsão do foguete, tá? Ou seja, a equação ela não se aplica nem ao lançamento de foguetes, nem a casos relativísticos, porque na relatividade, para corpos que se movem com velocidade próxima à velocidade da luz, nós aprendemos que isso influencia na massa também, tá? Então, o caso mais geral da segunda lei é a chamada formulação original da segunda lei de Newton. Opa, perdão. Formulação original da segunda lei. E para definir a formulação original, a gente precisa falar de uma grandeza chamada momento linear ou quantidade de movimento, que eu gosto de representar por uma letra Q, beleza? E o que é isso? É a medida do movimento de um sistema físico. Então eu gosto de dizer que a medida quantitativa é uma forma de quantificar o movimento de um sistema. Ok?
E como é que eu meço o movimento de um sistema? Essa medida ela se origina da massa e da velocidade de um sistema, tá? Quanto mais massivo o sistema for, maior será a sua quantidade de movimento. Assim sendo, quanto maior a sua velocidade, maior também será a sua quantidade de movimento. A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial que é dada pelo produto da massa com a velocidade do sistema. Ok? E no Sistema Internacional de Pesos e Medidas, é medida em quilograma vezes metro por segundo. Ok? Tudo bem. E o que é que isso tem a ver com a formulação de Newton da segunda lei? Porque o Newton, basicamente, ele disse que a variação de momento é diretamente proporcional à força impressa. Suponha que eu tenha um caminhão Rapaz, eu desenho muito bem, cara. Olha o meu caminhão bidimensional. Isso é uma obra de arte. Eu acho que se eu não fosse físico, eu ia ser, não sei, um desenhista. E uma bicicleta. Eita, pô, agora a bicicleta ficou uma bosta. Beleza? Caminhão e uma bike. Ambos se movem com a mesma velocidade, tudo bem? Aqui eu tenho a velocidade V e aqui eu tenho a velocidade V. Naturalmente, a massa do caminhão é bem maior do que a massa da bicicleta. Se os dois batem, cada um em um pedaço de uma mureta, qual é o que vai causar mais impacto? É claro que é o caminhão, porque durante a colisão, a força imprimida pelo caminhão à mureta é muito maior que a força imprimida pela bicicleta. Concordam comigo? Concordo, professor. Em uma colisão, o caminhão exerce maior força na mureta. Ok, agora suponha que eu pegue, não sei,
Alguém tem alguma dúvida? Pode falar. Eita, Tô tranquilo, professor. solo, né? É porque eu não sou um grande desenhista não, foi mal. Veja que interessante. Agora suponha que eu tenha, não sei, uma bala de um projétil. Não necessariamente nesse tamanho, esse tamanho está muito maior. Não sei, pode ser uma bala de 9 milímetros. Certamente ela vai se chocar com a mureta com uma velocidade muito maior do que o caminhão e a bicicleta. De modo que, apesar dela ter massa muito inferior à massa da bicicleta e à massa do caminhão, o seu momento linear vai ser comparável ao momento linear do caminhão e, quem sabe, o momento linear da bicicleta e, quem sabe, do caminhão também. Por quê? Porque sua velocidade é extremamente grande. Então, a variação do momento ela está relacionada ou com massas grandes ou com grandes velocidades, ou seja, grandes variações de velocidade. De modo que as forças, de fato, terão relação com a variação no momento linear. Perfeito. Tudo bem. Então eu posso afirmar, sem perda de qualquer generalidade, que a força corresponde à taxa de variação do momento linear. Então, a força resultante será a derivada temporal do momento linear. Essa é a expressão mais geral para a segunda lei de Newton. E essa aqui, inclusive, é válida tanto para o movimento de foguetes quanto para o caso relativístico. Tá? Se eu pego e substituo, eu botei P, né? Mas eu chamei de Q, perdão. Se eu pego e substituo o momento linear pelo produto da massa com a velocidade, então o que eu vou ter? Que a força resultante vai ser igual a derivada temporal do produto da massa com a velocidade. E isso vai ser, quando eu tenho um produto, eu uso a regra do produto das derivadas, né? Deriva o primeiro e repete o segundo e soma com o primeiro repetido vezes a derivada do segundo. Então isso aqui é o caso mais geral. Para casos onde a massa é constante, o que eu vou ter? Eu vou ter que esse primeiro termo vai ser zero, a derivada de uma constante é zero, e aí eu vou ter o quê? Que a força resultante vai ser
massa vezes a derivada da velocidade no tempo, o que nos leva à nossa expressão anterior, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Óbvio que a unidade de medida de força é o quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. E a gente chama isso de Newton. Claro que eu estou falando da unidade no sistema internacional de pesos e medidas. Tudo bem? Até aí tudo certinho? Beleza? E aí tem alguns casinhos particulares disso aí, né? Por exemplo, considere, por exemplo, que eu tenho uma partícula que está caindo sob a ação da aceleração da gravidade. Naturalmente, existe uma força exercida sobre essa partícula. Essa força é a atração gravitacional entre a partícula e a Terra, né? Que na superfície da Terra a gente chama de peso. E aí o que é que eu vou ter? Se não há resistência do ar nem nada, a força resultante é igual ao peso. E isso vai ser igual a massa vezes a gravidade, não é? Ou seja, isso nos leva ao fato de que a aceleração desse movimento é a gravidade. Tá? Mas se ao invés de uma queda vertical eu estiver, por exemplo, em um plano inclinado, e aí, como é que funciona? O plano inclinado ele tem um ângulo, que eu vou chamar de alfa, tá? E o movimento da minha esfera é ao longo dessa direção aqui. Ela vai estar sujeita a algumas forças, né? Força peso e normal. Só que o peso ele pode ser decomposto em termos de componentes, né? De modo que você vai ter uma componente nessa direção e outra componente na direção do movimento, não é isso? Você consegue mostrar que esse ângulo daqui vai ser alfa. E aí você consegue decompor o peso em duas componentes, não é isso? De modo que você vai ter um P, e aí eu posso chamar isso aqui de X, né? Eu vou dizer que o PX é para cá e o PY é para cá. PX igual a P seno de θ, PY igual a P cosseno de θ, de modo que na direção do movimento você vai ter que a força resultante, se não tem atrito, é o próprio PX, né? Eu vou retirar esse vetor aqui apenas por uma questão de conveniência, mas eu posso deixar também, não faz nenhuma diferença. A componente de um vetor também é um vetor. E isso nos leva a que o módulo da aceleração do movimento vai ser um G
seno de θ. Beleza? Aí os casos de equilíbrio, né? Quais são os casos de equilíbrio? São todos aqueles casos onde a força resultante ela é nula. Em especial, tem um caso que vai ser importante para o trabalho de Rodrigo. Aí eu tenho, por exemplo, uma superfície assim. E eu sou muito ruim para usar isso. Pense num negócio difícil de usar, esse negócio de curva. Eu pensei que eu ia saber usar esse negócio das curvas, mas eu não soube não. Eu vou ter isso aqui. E aí eu tenho um sisteminha massa-mola. E ele vai estar deslocado da sua posição de equilíbrio, né? Então vai ter um deslocamentozinho aqui. Que eu vou chamar de delta, delta y, tá? E esse sistema está em equilíbrio, ou seja, ele está parado. Por que ele está parado? Porque tem duas forças agindo sobre o sistema. Você tem a força peso e você tem uma força que atua na mola, que é a força elástica. Não é isso? E o que acontece? A força elástica e a força peso, elas se equilibram. Aplicando a segunda lei, eu teria força elástica menos peso igual a massa vezes a aceleração. Só que se o sistema está em equilíbrio, a aceleração é zero. Então eu vou ter força elástica menos peso igual a zero. Assim sendo, a força elástica e o peso em módulos são iguais. O peso a gente já viu que é massa vezes gravidade. Força elástica, especialmente na próxima aula, a gente vai ver que é constante elástica vezes a deformação. Então, no TCC de Rodrigo, o objetivo é encontrar uma metodologia para ensinar força elástica para os alunos usando modelagem matemática. E como é que a gente vai fazer isso? Através de um experimento, a gente vai demonstrar a lei de Hooke, que diz o quê? Que a força elástica ela é diretamente proporcional à deformação, que é o que a gente está usando aqui. E como a gente vai fazer isso? Note que eu posso muito bem dizer que a massa desse sistema é K vezes delta L sobre G. Não é isso? E aí eu consigo medir a massa, tá? E consigo medir a deformação. E o que é que eu posso fazer? Eu posso construir uma tabela com valores de massa ou de peso, tanto faz, e valores de deformações. E aí vai estar lá 100 gramas, tanto, 200 gramas, tanto. E o que é que eu faço com isso? Eu jogo isso aqui em um gráfico,
de massa versus deformação e vejo a curva que vai dar nos pontinhos. Em especial, você vai ver que vai dar uma reta. Dando uma reta, eu tenho a lei de Hooke e consigo obter a constante elástica como coeficiente angular dessa reta. Então, Rodrigo, no seu TCC é isso que a gente vai fazer, tá? Mas voltando para a nossa aula, beleza? Tudo bem? Beleza, professor, tudo tranquilo. Aspectos relacionados a forças especiais e etc. eu quero estar discutindo no próximo dia do minicurso, tá? Hoje a gente já viu a primeira lei e já viu a segunda lei. Eu só quero acender a luz aqui de casa porque tá uma escuridão do veneno. Eu já não estou nem enxergando mais. Agora. Ai. E aí, tá muito ruim? Estão gostando? Professor, tô tranquilo, eu preciso disso. Eu preciso. O que é que tu precisa, macho? Conta pra mim. Eu preciso aprender essas 3 leis de Newton. Então estuda, macho. Mandei os livros lá. Então, conservação de momento e a terceira lei de Newton. Então agora a gente vai estudar a terceira lei de Newton. Todo mundo conhece como ação e reação. É ou não é? Sim. Top. Então, em primeiro lugar, a gente pode separar as forças nas chamadas forças de contato e forças de campo. E as forças, elas não atuam isoladas. Não existe, por exemplo, uma força aplicada em um corpo A e ela não ser aplicada em um corpo B, por exemplo. Se eu tenho uma partícula aqui, por exemplo, e nela está sendo aplicada uma força, em alguma outra partícula deve estar sendo aplicada uma força idêntica à primeira, com a única diferença, sentido oposto. Beleza? Ou seja, as forças atuam em pares na natureza. Tudo bem até aí? Tudo tranquilo, professor. Top. Então, vamos lá. Então eu quero que você considere a seguinte situação. Considere que eu tenha duas partículas idênticas e que elas vão colidir, tá? Então, considere a colisão de duas partículas idênticas, mesma forma, mesmo tamanho, tudo igual. Beleza? Essa é a primeira.
E aí eu vou só mudar a cor da segunda. Mas elas são iguais, tem a mesma massa e a mesma forma. Então essa é a partícula 1. E essa aqui é a partícula 2. Ambas possuem massa m, tá? E aí a gente vai estudar alguns casos disso aqui. E o primeiro caso que a gente vai estudar, eu vou chamar de caso 1. É o caso onde a primeira partícula tem velocidade v e a segunda tem velocidade menos v. Ou seja, elas estão se movendo em sentidos opostos com a mesma velocidade. O que é que vocês acham que vai acontecer após a colisão? E aí? Suponha que essa colisão é totalmente elástica. Bora ver o que vai acontecer. Vai acontecer transferência de energia, professor. É, de uma para outra, mas não é nesse sentido que eu estou falando, não. Então vamos voltar aqui. Preste atenção nisso aqui. Eu tenho aqui duas partículas iguais, mesma massa. Então, observe, antes da colisão, a velocidade da primeira é para cá e a velocidade da segunda é para lá. A setinha azul representa os momentos lineares, tá? Bora ver. Elas bateram e voltaram, ó. Se você observar, antes da colisão, o momento da primeira é 0,5 e o momento da segunda é menos 0,5. Depois da colisão, inverteu, ó. Entende? O momento da primeira ficou negativo e o momento da segunda ficou positivo. Ou seja, depois da colisão, o que vai acontecer é o seguinte: na colisão as danadas vão se chocar e vão inverter os seus momentos lineares, de modo que a primeira vai se mover para cá e a segunda para lá. Aí você vai ter aqui um menos V e aqui você vai ter um V. Ok? Então, a quantidade de movimento da partícula 1 antes da colisão é m vezes v. A quantidade de movimento da partícula 2 antes da colisão é menos m vezes v. Já depois da colisão, a da primeira é menos mv e a da segunda que passa a ser mv. Top. E daí? E daí que o que acontece é o seguinte:
qual é a quantidade de movimento total antes da colisão? A quantidade de movimento total é a soma da primeira com a quantidade de movimento da segunda. Somando esses dois, vai dar 0. Depois da colisão, do mesmo jeito, vai dar 0. Ou seja, não houve mudança na quantidade de movimento durante a colisão. Essas informações são importantes para a gente. Vamos para o segundo caso. O segundo caso é igualzinho ao primeiro, com uma única diferença. Eu posso dizer que é quase igual ao primeiro. O segundo caso é o seguinte. A segunda, ela não vai ter velocidade, ela vai estar parada, beleza? Então esse é o caso 2. A quantidade de movimento, então vamos analisar primeiro antes da colisão. Antes. A quantidade de movimento da primeira é mv, enquanto que a quantidade de movimento da segunda é 0. E a quantidade de movimento total é o mv. O que é que vocês acham que acontece depois que uma bater na outra? Então bora ajustar aqui o parâmetro. A velocidade da segunda é 0. O que é que vocês acham que vai acontecer? Deixa eu botar a segunda para mais pertinho. Hein? Eu só acredito que as duas vão caminhar na mesma direção, professor. Seria isso se a colisão não fosse elástica. Quando a colisão é elástica, se conserva quantidade de movimento e energia cinética. Olha o que é que vai acontecer. A primeira fica parada e a segunda segue. Beleza? Beleza, professor. Entendi Então, agora. depois da danada da colisão, o que vai acontecer é bem similar ao que tinha antes, com uma única diferença. Agora, quem vai ficar parada é a primeira. Então você vai ter que o Q1 linha vai ser 0 e o Q2 linha é que vai ser MV. E o total, de novo, é a mesma coisa, ó, não muda. Isso significa que durante a colisão a quantidade de movimento é conservada. Em qualquer processo de colisão, a quantidade de movimento se conserva. Por quê? Porque essas forças, o que é que está acontecendo quando duas bolas colidem? A primeira exerce força sobre a segunda e a segunda exerce força sobre a primeira. Essas forças são internas ao sistema. Tá claro isso? Se o sistema são as duas esferas, as forças que estão atuando são internas ao sistema. Então elas não mudam a quantidade de movimento total das duas, ainda que individualmente elas troquem quantidade de movimento. Já o caso... Professor, um exemplo... Oi, diga. Não, só pode continuar aí, é só um exemplo que eu ia dar. Por exemplo, eu vejo muito assim, porque um tempo atrás eu jogava sinuca, né? Sim. Aí a gente percebe esses movimentos aí conforme a atacada. E eu lembrei agora, exatamente.
Quer não dizer sei que se o você era senhor o já... rei da sinuca. Não, professor, eu jogava só. Mas, com base na sua explicação aí, deu para entender melhor. Tem uns vídeos que descrevem melhor essa situação que o senhor acabou de passar para a gente aí. Legal, jogador. E, professor, em outra situação, né? Essa terceira lei, ela justifica, os foguetes, aí elas fazem parte aí da construção dos foguetes, né? Terceira Faz. lei. Suponha agora que eu prenda um pedacinho de chiclete ou de uma massa de modelar na segunda. E que ela está inicialmente parada, tá? Então, mais uma vez, antes da colisão eu tenho Q1 igual a MV e Q2 igual a 0. E o Q total é o próprio MV. Mas depois, meu amigo, o que é que vai acontecer depois da colisão? As duas, elas vão ficar juntas, né? Como eu tô com preguiça de desenhar, eu vou fazer uma maracutaia aqui. As duas vão ficar juntas. Será? Bora, irmão. Olha aí. E a velocidade cai pela metade, ó. De 0,5 ela vai para 0,25. Entende? Então bora lá. Nesse caso aqui, após a colisão, as duas se tornam um único corpo de massa 2m e esse corpo passa a ter uma velocidade menor. A velocidade cai pela metade, 1 sobre 2v. Então eu vou ter que o momento desse cara vai ser um Q, que é igual a 2m vezes 1 sobre 2v, que dá próprio MV. Ou seja, aqui também a quantidade de movimento não varia. É elementar que a quantidade de movimento não vai variar. Só que isso ocorre porque há apenas forças internas no sistema. E isso a gente chama de conservação de momento linear. E o que é que diz a conservação de momento linear? Em um sistema isolado, e o que é um sistema isolado? É um sistema onde só atuam forças internas. O momento linear total se conserva.
Ou seja, o momento linear antes da colisão, o Q antes da colisão, que é igual ao Q1 mais Q2, e o Q depois da colisão, que é o Q1' mais Q2', eles são iguais. Porque a gente acabou de ver que não há variação. Assim sendo, Q1 mais Q2 é igual a Q1' mais Q2'. Ok? Aí eu vou pegar e vou botar tudo que é 1 de um lado e tudo que é 2 do outro lado. Então eu vou ficar com Q1' menos Q1 é igual a Q2 menos Q2'. Ou Q1' menos Q1 é igual a menos Q2' menos Q2. A mudança na quantidade de movimento da primeira bolinha é igual ao negativo da mudança da quantidade de movimento da segunda. Ou seja, o que uma ganha, a outra perde. Se isso ocorre em um intervalo de tempo ΔT, em um intervalo ΔT, e esse ΔT ele é pequeno, o que rola? Eu posso pegar e dizer que ΔQ1 sobre ΔT é igual a ΔQ2 sobre ΔT. Para um intervalo de tempo muito pequeno, isso me leva, portanto, a dq1 dt igual a menos dq2 dt. Só que isso aqui, ó, é a segunda lei de Newton. Esse dq dt, a gente viu que a força resultante é igual a dq dt ou dp dt. Em alguns livros você encontra dp dt. Então o que é que eu vou ter? Que a força que atua na primeira bolinha devido à segunda é igual ao negativo da força que atua na segunda bolinha devido à primeira. E isso aqui é um caso particular da terceira lei de Newton. Se eu tenho duas esferas e essas danadas estão se chocando, então observa. A primeira, ela vai exercer uma força na segunda.
E a segunda vai exercer uma força na primeira também. Deixa eu ver se eu consigo desenhar no mesmo ponto. E essas forças elas serão iguais em módulo, mas terão sentidos diferentes e atuarão em corpos distintos. Então isso é o que nós chamamos de terceira lei de Newton. E o que é que ela diz? Para cada força de ação em um corpo, há uma reação de mesmo módulo mesma direção e sentido oposto em outro corpo. Se você notar, eu usei um caso de força de contato para chegar na terceira lei de Newton. Mas a terceira lei de Newton é válida para todas as forças de contato e forças de campo. Um exemplo em forças de campo, por exemplo, é o que a gente estudou muito em Eletro 1. Você tem uma carga positiva e aí você tem uma carga negativa. E elas estão distando uma da outra radialmente por uma distância R, tá? Por uma distância R. Então, a gente sabe que eu vou ter uma força de atração mútua, se as cargas são opostas, né? Cara, eu desisto de desenhar com isso. Se essa aqui é uma carga Q1 e essa aqui é uma carga Q2, então essa é a força elétrica entre as duas cargas. E a gente viu que essa força para uma das cargas vai ser 1 sobre 4πε0 módulo da primeira módulo da segunda ao longo da direção radial. Não foi isso que a gente viu? Então, ela é válida tanto para forças de contato quanto para forças de campo. Então hoje o objetivo dessa discussão aqui foi apresentar de uma maneira rápida
as 3 leis de Newton para vocês, ofertando uma revisão relativamente simples sobre o tema. E aí eu queria saber, vocês têm alguma dúvida? Tá muito difícil? Alguém tem alguma pergunta? Ninguém entendeu nada? Pode dizer aí. Boa noite, professor. Grande Agostinho. Rodrigo. Acabei de Professor? chegar de Belém ainda, estou aqui meio cansado, mas deu para entender sim, professor, algumas partes aí. Legal, Para bonitão. tirar umas dúvidas assim. Legal, bonitão. Fico feliz, viu? Queridos, o que eu tinha preparado para hoje era essa apresentação. Eu queria discutir com vocês uma outra situação aqui. Inicialmente eu tinha marcado a segunda aula para amanhã, só que eu tô querendo ver se eu remarco para segunda-feira, para ver se a galera que é sabatista, eu acho que é esse o nome, pode aparecer também. O que é que vocês acham da ideia? Alguém? Mas o horário seria o mesmo horário? Cara, o Semana? mesmo horário ou até mais tarde, eu não sei. Vocês vão ter aula já semana que vem? Eu acho que tá em férias, né? Não, só vamos a partir de agosto também, deve. Então a gente pode marcar para segunda-feira. Eu preciso que os demais se manifestem. Por mim, eu não tenho nada. Por mim, tudo bem. Eu vou estar também disponibilizando, tá? Essa breve explanação de hoje para vocês. E quanto aos critérios... Só pra mim sem problemas. Oi? Sem problemas pra mim. Pra mim sem problema. Beleza, Ronaldo. Vou estar disponível. Olha a lapa de Tanto ombro de amanhã quanto na Ronaldo. segunda, sem problema. Deus o livre. Isso não é um ombro não, isso é um coqueiro.